Alô, torcedor vascaíno, agora sim, Santiago Sousa chegou na madrugada desta segunda-feira no Rio de Janeiro. O Vasco da Gama tem confirmada a contratação do volante argentino. Jogadoraço, tá? Eu vou, é claro, trazer tudo o que aconteceu aqui pra você no desembarque de Santiago Sousa na cidade carioca. Tem também terceiro reforço a caminho, Brian Rodrigues, em tom de despedida no América do México. E, inclusive, o empresário dele confirmou as negociações com o nosso Vascão. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações para você aqui agora sobre o nosso Vascão. E é claro, quero começar aqui primeiramente falando com vocês sobre a chegada de Santiago Sousa ao Rio de Janeiro. Na parte da madrugada desta segunda-feira, por volta de 1h10 da manhã, o volante argentino desembarcou na cidade carioca e falou para a imprensa presente no local as suas primeiras palavras como o mais novo reforço do Vasco, né? De fato, uma longa espera, um longo período de muita expectativa, de negociações que estavam emperradas, demora para fechar o negócio, mas enfim saiu. Com muito desejo, com muita vontade, inclusive de Santiago Sousa chegar ao Rio de Janeiro, ele enfim fechou com o nosso Vascão. E muita gente talvez não esteja entendendo, mas eu, Lucas, faço questão de neste momento explicar. Amigo vascaíno, o nosso Vasco da Gama fechou com a contratação de um dos principais volantes do futebol sul-americano, um dos melhores volantes do futebol sul-americano, o atual capitão do Racing, referência do Racing. O Racing foi campeão da Sul-Americana no ano retrasado. O Racing é uma das maiores equipes do futebol argentino. Foi desse time que o Vasco da Gama tirou este jogador. O Vasco da Gama, com todo o respeito do mundo, não está pegando o reserva do Rosário Central. O Vasco da Gama está contratando o titular, o capitão, a referência do Racing. Esse é o jogador que o Vasco da Gama está trazendo. Tem jogadores que chegam e você fica com a dúvida. Será que vai vingar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? O Santiago Sousa é um daqueles atletas que você... O futebol, né? É difícil você ter certezas. Mas é aquele jogador que você tem 90% de certeza que vai dar bom. É difícil dar errado. Nomes como Santiago Sousa. É difícil dar errado. E é esse jogador que o Vasco da Gama contratou. Santiago Sousa. Que reforço. Que contratação. E ontem, ou melhor, hoje, na madrugada desta segunda-feira, no aeroporto do Galeão, ele deu as suas primeiras palavras como jogador do Vasco. Muito feliz, muito animado. Alô, grande abraço primeiramente pro pessoal da BTB, que está cedendo aí as imagens, e dê uma olhada aí, né, nas palavras de Santiago Sousa, o mais novo reforço do Vasco da Gama. A todos, primero que nada, gracias por estar acá a recibirme. Sé que es muy tarde, que está lloviendo, así que gracias por eso. Estoy muy feliz de estar en Vasco da Gama, un club muy grande acá en Brasil. La verdad que tardamos un poco, pero estoy muy contento de estar acá, estaba muy ansioso. Y respondiendo a tu pregunta, sí, por supuesto, tengo el sueño de jugar para la selección argentina el próximo mundial. Sería algo espectacular, algo hermoso para mí. Así que bueno, voy a soñar con eso, pero primero la cabeza en Vasco, que es lo más importante. Sousa, seja bem-vindo ao Vasco da Gama, Jonatas BTB Esporte. Como é que foi controlar a ansiedade durante a semana, a negociação teve que se arrastar um pouco? Estava ansioso? Como é que foi controlar essa ansiedade? Sí, fue muy difícil porque yo hacía varias semanas sabía el interés de Vasco. Vasco, bueno, de hecho viajó alguien de Vasco para allá para negociar por mí. Tardaron varios días, pero bueno, al fin resultó para mí, para todos. Y bueno, como dije recién, estoy muy contento de que se pudo dar. Bueno, mañana falta la revisión médica, la firma. Pero nada, estoy muy contento de ya estar en Brasil, en Río, ya con ustedes acá, así que bueno, esperamos que hacer rápido los trámites mañana y ya estar entrenando con el equipo. Sousa, bem-vindo ao Vasco da Gama, buenas noites. Te consideras preparado
para debutar e ajudar ao Vasco de imediato? Gracias. Sí, por supuesto, estoy preparado ya para jugar. Ya quiero hacer la revisión médica y entrenar con mis compañeros para debutar el domingo. Creo que puedo jugar ese partido, así que nada, estoy con muchas ganas, con mucha ansiedad positiva por estar ahí, por conocer a la gente, por conocer a mis compañeros, al nuevo entrenador y bueno, iniciar este camino lindo que es lo que yo elegí. Un recado para los hinchas. ¿Para los hinchas? Sí. Que estoy muy contento de estar acá, tengo muchas ganas de conocerlos, tengo muchas ganas de ganar, de conocer ese lindo estadio que tanto me hablaron y bueno, esperemos que el domingo sea y que nos vaya muy bien. Gracias. E aí, amigo torcedor vascaíno, tá empolgado, cara? Eu tô muito empolgado, tô muito iludido com a chegada desse jogador, de verdade mesmo, rapaziada. Tirando a brincadeira, tirando a resenha, o Vasco da Gama acertou muito, cara, na chegada do Santiago Sousa. E pelas palavras aí que você está vendo, como o Santiago Sousa tá animado em vestir a camisa do Vasco, como o Santiago Sousa está feliz em ser o mais novo reforço do nosso Vascão. Ele falou, inclusive, que está muito ansioso, né, para conhecer São Januário. Ele até cita sobre a partida do próximo domingo contra o Santos, dando a entender que talvez não esteja à disposição para o jogo dessa próxima quinta-feira contra o Olímpia, né? A situação hoje de Facundo Colide e de Sousa é: ambos atletas estão inscritos na Conmebol. O Sousa, que chegou hoje, ele precisa ainda nessa segunda-feira realizar exames médicos e assinar o contrato para seguir as documentações pendentes até as 3 horas da tarde de hoje, tá? Dessa segunda-feira, para que ele possa atuar nessa partida de quinta e também no jogo de volta no Paraguai na semana que vem. Então, a grande realidade de Santiago Sousa, amigo torcedor, é uma grande corrida contra o tempo para o Vasco da Gama conseguir regularizar o atleta a estar à disposição nessa próxima quinta-feira. A situação do Facundo Colídio já é bem mais fácil. Facundo Colídio, que inclusive deve ser oficializado como mais novo reforço do Vasco nas próximas horas dessa segunda, tá? Então, deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu estou muito feliz, estou muito empolgado com a contratação desses jogadores. E vem mais por aí, tá? O Vasco não vai parar em Facundo Colídio e Santiago Sousa. Após fechar a contratação desses dois nomes, os primeiros 2 reforços do Vasco da Gama nessa janela de transferências, o Vasco, amigo vascaíno, eu te digo, quer mais, o Vasco vai buscar mais, vai atrás de mais jogadores. E agora, o Vasco tem um alvo muito bem definido, que é o atacante uruguaio Brian Rodrigues. O jogador ontem, inclusive, vestiu a camisa do América do México, seu atual clube, contra uma equipe, numa partida, contra o Portland Timbers, pela Leagues Cup. Portland Timbers, do futebol norte-americano, enfrentou o América do México dentro do território mexicano e o América do México venceu pelo placar de 3-1, com um lindo gol de falta do Brian Rodrigues, que chegou ao seu terceiro gol no seu terceiro jogo da temporada de 2026, está fazendo chover no América do México. O Brian Rodrigues deu uma entrevista ontem após a partida em um tom bastante de despedida. Eu não vou trazer porque o espanhol do Brian Rodrigues é muito arrastado, diferente do Santiago Sousa, muito difícil de você entender o que o Brian Rodrigues estava querendo dizer. Mas ele diz em uma das frases o seguinte, ó: o Clube América, no caso este clube, o América do México, tem muitas coisas e eu tenho que ser agradecido. Então, tom de despedida, tom de agradecimento. Mais uma vez, Brian Rodrigues, após marcar o gol, comemorou daquele jeito. Comemoração, dançando uma música brasileira. O técnico de Brian Rodrigues, após a partida, o técnico do América do México, foi perguntado e disse: Brian Rodrigues está em um grande nível. É um jogador determinante de qualquer equipe e nós temos a felicidade de tê-lo. Então hoje o clima no América do México é um clima de total despedida. Há sim uma grande chance desse jogador se despedir do clube do futebol mexicano. Inclusive ontem a Fox Sports do México passou toda a noite após a partida contra o Portland Timbers falando sobre, essa saída de Brian Rodrigues e a possibilidade dele vestir a camisa do Vasco da Gama. No caso, o amigo torcedor Cruz Maltino, a Portal deixa muito bem claro que nesse momento há negociações envolvendo o clube do futebol mexicano, Brian Rodrigues e o Cruz Maltino para um negócio ser fechado. E falando em confirmação, falando em Brian Rodrigues e Vasco,
Quem também, amigo torcedor Cruz Maltino, falou sobre essa negociação foi o próprio empresário Edgardo La Sávia. Empresário de Brian Rodrigues confirmou em uma entrevista toda essa situação. E eu trago aqui as palavras do empresário do jogador confirmando as negociações e a possibilidade de uma saída do atleta para o Vasco. Dá uma olhada. ¿Brian de que se quede en América o el mercado estará abierto? No, se puede reflotar? el mercado está abierto. Yo estoy viajando el día lunes para la Argentina, que si Dios quiere estamos cerrando a Agustín Álvarez Martínez para un equipo importante de la Argentina. Dicho esto, de ahí me voy a México a ver con Brian las posibilidades que tenemos varias. Tenemos una de Brasil muy importante que está manejando otro agente directo de parte de América, que es Vasco da Gama, le digo sin mucho misterio. O sea, lo de Vasco es real. Sí, es real, no lo manejo yo, lo maneja otro empresario que habla directamente con América y no me parece mal. Yo llego al momento, hablaré la parte de Brian, si es que nos interesa, y ahí tomaremos una decisión en conjunto con América, ¿no? Siempre con mucho respeto a América, que es el equipo que ha invertido en Brian, que le ha dado todas las herramientas para que tenga el presente que tiene Brian en lo deportivo. Igual así todo, vos trabajás en una opción paralela para que pueda salir. Yo estoy trabajando otra opción de Brasil, una opción de Holanda y otra opción de Medio Oriente, que si bien no es la que más nos convence, económicamente es muy fuerte y voy a dejar que el jugador tome la decisión que él prefiera. Recién al pasar dijiste, Álvarez Martínez a um grande... O torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, um empresário do jogador confirmando que há uma proposta do Vasco. Ele ainda deixa muito bem claro que há também proposta de alguns outros clubes. E ele estaria indo para o México hoje para conversar diretamente, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, com a diretoria do clube mexicano sobre as possibilidades que hoje Brian Rodrigues tem na mesa, tá? Então é uma situação muito importante, há negociações, o empresário de fato confirmou toda essa situação e há uma expectativa grande, inclusive dentro do Vasco, para que esse jogador venha a ser o próximo reforço confirmado para a temporada de 2026. Então estamos falando de um Vasco que fechou com o Santiago Sousa, de um Vasco que fechou com o Facundo Colídio e de um Vasco que agora busca a contratação de Brian Rodrigues. Tá empolgado, cara? Te empolga ouvir esses três nomes desembarcando no Rio de Janeiro, estando à disposição do técnico Pedro Emanuel? Bom, coloca aí a sua opinião nos comentários, porque isso pode acontecer, é mais real do que nunca. Quem diria, né, cara? Tá chegando o nosso tempo. Tá chegando. Tava na hora, né? Sofremos tanto, cara. Estamos falando do Vasco contratando um jogador importante do River Plate, Colídio. Estamos falando do Vasco tirando o capitão do Racing. E agora estamos falando do Vasco tendo a possibilidade de tirar um dos melhores jogadores hoje desempenhando no futebol da América, que é o Brian Rodrigues. 3 gols e 2 assistências em 3 partidas em 2026. Golaço de falta na noite de ontem. O que está acontecendo, amigo? Se for um sonho, por favor, eu te peço, não me acorde. Se ontem o Vascão, dando de assunto, entrou em campo contra o Bahia, fez um bom jogo, com o elenco limitado que tem, quem dirá com boas contratações? Porque sim, o Vasco da Gama ontem fez um bom jogo. Terminou a partida 0-0, empatou, conseguiu arrancar esse pontinho importante do Bahia dentro de Salvador. O Vasco interrompeu uma sequência de 33 jogos do Bahia, que vinha marcando jogos, atuando dentro de casa. O Bahia estava 33 partidas seguidas, marcando gols, jogando dentro da Arena Fonte Nova. O Vasco interrompeu essa sequência, uma sequência importante. O Bahia, a última vez que o Bahia terminou uma partida jogando em Salvador sem marcar gols, foi em novembro de 2024, gente. Quase 2 anos que o Bahia não passava uma partida sem marcar gols dentro de Salvador. Olha como evoluiu de fato o Vasco da Gama. Olha como o técnico Pedro Emanuel está fazendo com que o Vasco da Gama evolua defensivamente. Foi a primeira, inclusive, uma das primeiras partidas do Vasco nesse Campeonato Brasileiro que o Vasco termina dessa forma. Pedro Emanuel tem 2 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, sendo essa única derrota naquela partida contra a equipe do Vitória, na estreia dele, onde o time era do Bruno Lazzaroni. Então, ao meu ver, o técnico Pedro Emanuel está invicto no comando da equipe. Mas o Pedro Emanuel também deixou muito claro, cara. O Vasco é uma equipe que vai entrar em todas as competições para vencer. Quinta é para vencer o Olímpia. Domingo contra o Santos é para vencer o Santos. Na hora que chegar a Copa do Brasil é para disputar a Copa do Brasil e tentar conquistar o título. Só que ele deixou claro também as limitações que tem no grupo e automaticamente as necessidades de contratação. Eu deixo aí as palavras do Pedro Emanuel para você, evidenciando mais do que nunca as carências do Vasco da Gama. Estamos num processo evolutivo e hoje foi mais um bom exemplo. Depois de um desgaste tão grande, tivemos 7 jogos muito seguidos, em diferentes competições, mas aquilo que eu pedi ao grupo e aquilo que me foi exigido quando fui contratado é que
o Vasco entra em todas as competições para as disputar e para tentar vencer. E demos tudo e temos dado tudo para que isso aconteça. E como é normal e natural, temos aqui alguns jogadores em sobrecarga, o elenco também não é muito extenso nesta altura, precisávamos se calhar de um bocadinho mais de apoio nesse sentido, mas também temos a base que vamos nos socorrer, porque temos qualidade para isso, temos demonstrado isso. E temos um mercado aberto que em qualquer momento também as coisas podem acontecer e vir jogadores também para nos ajudar, porque este grupo tem mostrado muito caráter, tem mostrado muita ambição e temos demonstrado acima de tudo vontade de reverter esta situação no campeonato. No vascaíno, essas foram as palavras, né, de Pedro Emanuel. Se já tá bom o trabalho assim, quem dirá quando tiver peças à disposição, né, torcedor? Mas bom, eu agora vou ficando por aqui.